Já Virgínia. Muita gente. Na hora que eu vi a paciente na cela, coitada, nossa senhora, não tinha nem comida para elas comer, dormia lá. Eles davam choque, né? Prendia na cela. Gente. À medida que entravam na instituição, eram loucos. Os que saíam por sorte. Lavava as mãos e tinha sempre a impressão de que a mão continuava suja. Barbacena, interior de Minas Gerais, foi palco de uma das maiores tragédias relacionadas ao tratamento de saúde mental no Brasil. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram aqui, vítimas de abandono e de outras atrocidades. Um local que passou a ser um depósito de excluídos. Então, tudo aquilo que começa a incomodar a sociedade é encaminhado para a instituição. Então, não só os doentes, mas também tudo aquilo que incomodava. Tanto que, num espaço de 20 anos, de 200 pacientes, ele pula para 5 mil pacientes. Fundado em 1903, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que tinha a capacidade para 200 leitos, chegou a receber 5 mil pacientes, a maioria sem problemas mentais. Eram opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentação, alcoólatras e epiléticos. O que me impressionou muito é casos assim, corriqueiros, pessoas que eram presas numa batida da polícia em Belo Horizonte, estavam sem documento. Tinha gente que estava sem documento aqui, entrava aqui e só ia sair aqui morto, né? O outro que foi pego estava bêbado, o outro que foi pego fumando maconha. Quer dizer, é como se fosse pegasse um lixo social, foi pegando essas coisas todas e vinha jogado para cá. O sofrimento e o drama de quem ia para o hospital psiquiátrico começavam na viagem. O trem de doido tinha o Hospital Colônia como o destino final. Os vagões hoje enferrujados pelo tempo são registros dessa época. E nesses vagões é que vinham os doentes mentais, que eram mandados em massa para Barbacena. Então isso se lembra muito a logística, por exemplo, dos campos de concentração alemães, que eram localizados justamente onde os ramais ferroviários fossem mais favoráveis. Então a gente percebe aí uma lógica mesmo de envio em massa de pessoas. Elza Campos Silva, carinhosamente chamada de Elzinha, não sabe quantos anos viveu no Colônia, mas lembra-se dos anos de sofrimento vividos por ela e pelas amigas. Debaixo de chuva, aquela chuva, trovão, relâmpago, tudo lá, dormindo lá, coitada, só dormindo assim, não tinha nada, não tinha coberta, não tinha nada, dormindo lá. Eu ficava triste, porque que Deus sabe, a gente ficava triste, até Jesus ficava triste, porque ela era agitada, todo mundo falava que ela era agitada, aí eles botavam lá na cela. E tinha um homem lá também que ficava dando choque nas pacientes lá, nas pacientes toda hora. As pacientes, tadinha, que era fraquinha, gritava, aí eu pedi a Deus para mandar o pessoal, o prefeito, para mandar parar com isso. Rosalina foi enviada pelo padrasto para o hospital com 9 anos, sem ter nenhum problema.
Lá, engravidou e teve a filha tirada dos braços assim que nasceu. Tirar. Lá na Santa Casa. Foi lá na Santa Casa, o menino nasceu. E depois elas deu a criança para essa dona criar, para uma dona criar. Mas sentia muito, né? Muita falta dela. Pensei que ela foi para outro país. Mas essa história ainda teve um final feliz. 15 anos depois, Rosalina conseguiu encontrar sua filha. Hoje, elas se veem todas as semanas. Que alegre. Aqui. Vejo dia de sábado, de domingo, que elas vêm aqui. Regina não era paciente, mas guarda as lembranças dos anos vividos no Hospital Colônia. Ela entrou como estagiária em 1985 e passou por quase todos os setores. Aqueles pavilhões todo amontoado de gente, o cheiro era muito forte, eu lembro das paredes ainda sujas de fezes, e eu lembro que eu tinha nojo das minhas mãos, eu lembro que eu tinha nojo de tudo, eu lembro que eu acho que eu fiquei uma semana sem comer. Na década de 60, o repórter fotográfico Luiz Alfredo conheceu o Colônia, ao produzir uma reportagem para a revista O Cruzeiro. Mesmo acostumado a registrar violências do cotidiano, as cenas chocaram o fotógrafo. Um banheiro, uma latrina horrorosa e um doente acocorado, sem roupa, indiferente à minha passagem. Dali corria a água, o líquido, caía dentro de uma poça, quase que um córrego, e um cano furado e um doente simplesmente bebendo aquela água. E dali foi cada vez me assustando mais aquelas cenas terríveis. Pequenas celas, apenas o olhar das pessoas ou as mãos crispadas, celas de diversos tipos. As péssimas condições do hospital foram denunciadas também pelo jornalista Irã Firmino, que fez uma série de reportagens no final da década de 70 para o jornal O Estado de Minas. Uma das constatações que mais impressionou o jornalista foi de conhecer internos sem problemas mentais. A coisa que mais me impressionou mesmo, eu imaginava que todo mundo que era doente mental 100%, entendeu? Eu sou Napoleão, nada disso. As pessoas que eu conversei que sabiam quem era, o nome delas, e elas tinham consciência que elas estavam mesmo abandonadas. Isso foi uma coisa que angustiou demais. Mas ficava estrubuchando depois de dormir. Tinha de segurar aqui, aí eu também ajudava a segurar. Muito utilizada no tratamento da época, a prática do eletrochoque era aplicada sem nenhum critério. Olha, o eletrochoque foi uma prática, entendeu? Até final da década de 70, muito utilizada nos hospitais. Não tinha, era feito como castigo, inclusive. Com um homem ruim lá, um médico lá ruim, aí ele falava assim, não tô nem aí, se morreu, dou choque mesmo. Os mortos eram enterrados em valas comuns e sem identificação nesse cemitério. Construído no alto do morro e que hoje está desativado. A exclusão continuava depois da morte. Mas o que você deduz? É de que os doidos, assim como os negros, assim como os suicidas, eles não se enterravam, não eram sepultados junto aos normais, que eram nos ados das igrejas. Então um cemitério próprio foi feito, esse cemitério do Cascalho aqui, que segundo alguns levantamentos de colegas, chegou a sepultar 60 mil pessoas desse cemitério. Um
hospital, aliás, que tinha um cemitério próprio, o ironicamente chamado Cemitério da Paz, porque talvez ali é que chegava a derradeira paz do paciente que era internado para morrer aqui dentro. Quem não era enterrado poderia ter seu corpo vendido para algumas faculdades de medicina, além de peças anatômicas e ossos dos corpos que eram cozidos nos barris de gasolina. Registros em livros comprovam algumas dessas vendas. Agora, a questão de cadáveres, de venda de cadáveres, é um fato também que vai acontecer mais aí no final dos anos 60, que já é uma realidade desse período onde as faculdades de medicina vão ficar em busca aí das peças anatômicas e normalmente o excluído, o rejeitado é que vai se prestar a esse serviço social de servir como peça de estudo. Então, apesar de que a gente percebe nos cadernos aqui do Hospital Colônia que todos os vendidos tinham endereço e nomes de família. E aí a gente percebe que as famílias é que não se interessaram muito em saber nem o que aconteceria com os despojos dos seus entes, né? Então, componente a mais aí. A gente sabe que aproximadamente 1.800 corpos foram registrados com venda, com preços e tudo, e é um componente a mais nessa história. O hospital colhia muitos lucros quando a função dele especial era manter as salas de anatomia com os cadáveres fabricados aqui. Ou seja, 95% das pessoas que vinham para cá colhiam a morte algum tempo depois e as faculdades de 3 estados: Minas Gerais, Espírito Santo e norte do estado de São Paulo. Não só ossos, não compravam os ossos só. Quer dizer, peças anatômicas, se era possível, fígado, tá? Os ossos eram limpos aqui, quer dizer, tiravam as carnes, enviavam os ossos para terminarem o trabalho nas escolas de medicina. Certamente, o campo de extermínio funcionava bem. Mais do que um campo de concentração, era um campo de extermínio dos psiquiatrizados. Não nos esqueçamos que as pessoas já não tinham roupa, comiam em coxo, como porcos, despidos. Em julho de 1979, Antônio Simone acompanhou o psiquiatra Franco Basaglia em visita a Barbacena. O médico italiano comparou o Hospital Colônia a um campo de concentração nazista. Eu o trouxe a Barbacena. Na volta para Belo Horizonte, ele não deu uma palavra, estava cabisbaixo, deprimido, e nós fomos para a conferência na Associação Médica.
E aí, no jantar, a sós, ele me questiona: olha, de que lado você está? Você é conivente com essa mortandade? Ou eu posso denunciar? Porque, caso eu possa, você me dá ou me chame todos os jornais e todas as televisões. E aí, ele coloca que em Minas, em tempos de paz, havia crimes que não tinham sido mostrados há tanto tempo no mundo. E aí começa mais do que a denúncia. Nesse bom momento, começa a reforma da psiquiatria enquanto movimento. A humanização é uma das premissas da luta antimanicomial que surge para redirecionar a psiquiatria com a finalidade de criar um tipo de tratamento. O psiquiatra Franco Basaglia é um dos pioneiros dessa causa. Então, a luta antimanicomial vem para dizer isso, vem para marcar isso. Então, é uma luta mesmo, né? Ela vem para marcar exatamente esse ponto. Olha, não é assim, nós não podemos tratar as pessoas da forma como a gente trata, né? Como estava sendo tratado. Eu acho que isso é o marco da luta. Fundado em 16 de agosto de 1996, o Museu da Loucura tem o objetivo de resgatar a história do lendário Hospital Colônia. O local conta com um acervo de fotos e equipamentos e objetos cirúrgicos usados no tratamento psiquiátrico na época. A gente percebe que a grande maioria das pessoas que aqui visitam ficam bastante sensibilizadas, né? Então, tanto do público acadêmico quanto, né, do público em geral, eles começam a entender melhor a história, né, dos portadores de transtorno mental, começam a aceitar até melhor as propostas atuais de avanços e humanização nesse atendimento aos doentes mentais atualmente. Na cidade que é referência no tratamento psiquiátrico, foram criadas residências terapêuticas que atendem ex-pacientes, a maioria do Colônia. O abandono que eles sofreram na época hoje se tornou acolhimento. Hoje em Barbacena a gente tem 27 residências terapêuticas. São 151 moradores, mas deshospitalizados já são mais de 250. É muito interessante como que a gente percebe essa realidade. Estava comentando que a primeira casa que saiu, as moradoras não sabiam como que acendia a luz. De repente foi chegando a tardinha e elas questionando que horas que as luzes se acendem. Tamanha era a tutela dentro do hospital, né? O não dar conta, a ociosidade, o não ter que fazer nada, como que eles não conseguem apreender essas coisas. Então é um processo lento e gradativo dessa mudança também. Feliz aqui, graças a Deus. E eu não quero sair daqui não. Se elas for tirar eu daqui para botar em outro lugar, não quero sair daqui não. Agora, graças a Deus, eu tenho de tudo. Aqui as cuidadoras mandam comprar carne, a gente compra carne, faz gostosa a comida, bem gostosinha a carne, a cuidadora faz, a gente almoça, tudo direitinho. Eu passei. Já é bonito. Cheio de gente, água, tem um punhado de prédio, de rede.
Adelino e Nilta viveram os horrores do Hospital Colônia. Mas hoje, os sofrimentos e as dores deram lugar à felicidade. Casados há 10 anos, eles moram em casa própria e fazem parte dos módulos residenciais terapêuticos. Eu compreender a leitura dela. É muito difícil. E eu sei tudo, conheço tudo por a letra. Daí eu ponho umas coisas, ponho aqui, sofá, televisão, e armário do quarto. E daí quando você precisa de comprar alguma coisa no supermercado, no açougue, ele já conhece nós. As mudanças não aconteceram só nas residências. A humanização no tratamento psiquiátrico chegou também no hospital, que nada faz lembrar dos tempos do Colônia. Hoje nós temos no quadro, né, médicos, assistentes sociais, psicólogos, todas as profissões que trabalham na interdisciplinaridade, né? Aqui nós temos o nosso modelo assistencial é do projeto terapêutico individual, que é o paciente ele tem uma referência terapêutica e a partir desta referência terapêutica ele é evoluído em relação às questões clínicas, às questões sociais, às questões psicológicas, né? E as questões de possibilidades e de trocas com o meio externo, né? E a gente trabalha isso. O tratamento psiquiátrico mudou, mas as lembranças e cicatrizes do passado permanecem na memória de quem vivenciou essa história. Com o acolhimento, fé e esperança, eles reencontraram a vida. Quando vim para a residência terapêutica, apaixonei-me novamente pela minha vida. Hoje estou me sentindo plena em todos os sentidos. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, que não é maldoso, não sabe me amar. O fogo me queima, a água me lava, do Espírito Santo, quem ainda eu sei. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Que tem as mãos limpas, o coração puro, quem é maldoso não sabe amar.